Olá e sejam muito bem-vindos. Será que uma história sobre um pagode misterioso consegue mesmo tornar a matemática em algo mágico? Bem, é isso que vamos descobrir. Vamos a isso. Então, a nossa história arranca no planeta Ven, onde foi erguido este monumento bastante peculiar e tinha um propósito muito específico, por ordem no universo dos números. A ideia era até bastante simples. Em cada andar, em cada compartimento, iam viver os números com características em comum, criando assim uma espécie de grande família. Claro que uma boa história precisa de um herói, não é verdade? E o nosso é o Jovem Zero. Sempre muito curioso, ele ouve falar deste pagode e dos sons estranhos, por vezes até meio desafinados, que vêm lá de dentro. E claro, a curiosidade falou mais alto. Ora, o Zero, como um bom explorador de mistérios matemáticos, não é de se deixar intimidar. Ele avança com alguma cautela, é certo, mas sem medo. E começa a subir de grau a degrau, atraído por aqueles sons que se tornam cada vez mais nítidos. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. À medida que o Zero vai subindo, ele percebe que aquilo não é só um prédio. É uma orquestra sinfónica a ser montada, onde cada família de números é, na verdade, um naipe de instrumentos. Imaginem a cena. Ele entra no primeiro andar e pá! É uma explosão de energia. Tambores, marimbas, chocalhos, um ritmo super contagiante, cheio de impacto. Uma recepção em grande para a primeira família de números. E eles apresentam-se logo. São os números naturais. O 1, o 2, o 3 e por aí fora. Basicamente, os números que usamos para contar as coisas na natureza, como os degraus que o Zero acabou de subir para chegar ali. Eles são a base de tudo. E pronto, está formada a primeira secção da nossa orquestra, o naipe da percussão, o conjunto N. Mas a exploração do Zero ainda mal começou. Então, o que acontece a seguir? O Zero e os seus novos amigos da percussão apanham um elevador e chegam a um novo andar. E o som aqui, é completamente diferente. Mais suave, melódico. É o som dos instrumentos de sopro. E estes novos músicos explicam logo quem são. Eles são os números negativos, os simétricos dos naturais. E dizem que juntando-se aos outros e ao próprio Zero, criam um conjunto maior, mais equilibrado. E é assim que nasce o conjunto dos números inteiros, com o símbolo Z. Uma curiosidade, vem da palavra alemã para contar, zählen. A nossa orquestra ganha agora os sopros e a música começa a ganhar outra profundidade. Mas a exploração não para. A viagem continua, agora por um corredor tão apertado que o grupo até se tem de dividir. E lá ao fundo, uma nova melodia. Desta vez, vem dos instrumentos de corda. Apresentam-se como os números racionais. Incluem os números decimais, finitos ou infinitos periódicos. O ponto-chave aqui é que todos eles podem ser escritos como uma fração, como um quociente. Por exemplo, o número 0,5 é a mesma coisa que 1 a dividir por 2. E agora, com o naipe de cordas, o conjunto Q, a juntar-se à festa, a sinfonia está a ficar, mesmo harmoniosa. Quase perfeita. A orquestra está a tomar forma, mas a subida ainda não acabou. E finalmente, no topo do pagode, o Zero encontra a realeza dos números, os teclados liderados pelo famoso e irracional Pi. Eles são diferentes porque não podem ser escritos como uma fração simples. E quando juntamos toda a gente, naturais, inteiros, racionais e agora estes irracionais, formamos um majestoso conjunto dos números reais. O Zero, que começou como um simples curioso, é agora um maestro desta orquestra incrível. O som é sublime, quase perfeito. Mas, de repente, um ruído estranho interrompe a harmonia. São as raízes quadradas de números negativos e também querem participar na festa? E este som não é só um ruído, é um sinal. Um sinal de que tudo está prestes a mudar. A história, a música e até mesmo o aspecto visual de tudo o que vimos até agora. Isto deixa-nos a pensar, não é? O que é que acontece à nossa orquestra, à nossa compreensão, quando a matemática se torna tão abstrata, tão complexa? E o próprio Zero desabafa. Isto está a começar a ficar complexo demais até para mim. E agora, parem tudo e olhem bem para esta imagem. Viram o que aconteceu? O estilo mudou. Completamente. Deixamos para trás o mundo da animação e entramos num estilo hiperrealista. E esta mudança radical não é por acaso. É uma metáfora visual absolutamente genial. Representa a passagem para os números complexos, um conceito tão abstrato que desafia as regras do mundo real que a nossa orquestra representava. É a arte a refletir a própria natureza da matemática. Mas claro, uma história destas não aparece do nada. Vamos espreitar um pouco os bastidores e perceber qual é o método por trás desta magia toda.
O Pagode dos Números é uma criação do professor Sérgio Machado e faz parte de um projeto maior chamado CSI Matemática, Cálculo sob Investigação. É uma de várias narrativas criadas para dar uma nova alma à aprendizagem da matemática. E a filosofia por trás disto tudo é simples, mas muito poderosa. A matemática não tem de ser um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, deve ser apresentada com encanto para se tornar numa aventura leve, agradável e cheia de coisas que nos atraem. E o melhor é que a magia não se fica pela história. A ideia é que esta narrativa saia das páginas e dos ecrãs e entre mesmo na sala de aula, para se tornar numa ferramenta de aprendizagem bem prática. Vejam só que interessante. A história funciona quase como um manual de instruções para os alunos construírem, literalmente, o seu próprio pagode dos números. Eles recortam, montam os andares e, no fim, têm um modelo físico, um diagrama de Venn 3 dimensões que transforma estas ideias abstratas em algo que podem tocar e ver. E esta história deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. O pagode dos números mostra-nos o poder incrível da criatividade e faz-nos pensar, se os números podem ser uma orquestra, o que é que não se consegue ensinar com um bocadinho de imaginação?